Pátria amada, Vossas Excelências, brasileiros e brasileiras. Eu fiquei ausente, colegas respeitosos, porque fui ao meu gabinete 16 e fiz a transmissão, presidente, ao vivo, desde o momento em que eu fui o primeiro senador, o provocador, desculpe a palavra, não desrespeitosa, fui o provocador para que Vossa Excelência tomasse hoje uma decisão e não protelasse mais esse assunto, pois a opinião pública está nos execrando sem entender os motivos pelos quais essa CPI da toga ainda não saiu. Entendo a posição de vários colegas aqui, alguns na mesa, outros aqui, aqueles que pensam o seguinte: Cajuru, eu não me pauto baseando-me na opinião pública, no que ela pensa. Ou eu não me pauto no que a mídia pensa. Desculpem, eu, jornalista formado que sou, eu ando lado a lado com a sociedade brasileira. Eu ouço a sociedade e eu me pauto por ela. Tanto que criei nas minhas 30 redes sociais, com mais de 51 milhões de acessos, é a maior rede social entre os parlamentares brasileiros, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu criei 10 anos atrás. Comecei na internet 10 anos atrás, não comecei agora. Daí ter esse imenso público. E aí, presidente, o que aconteceu? Vossas Excelências precisam saber, e entrem agora, quem quiser agora, no facebook.com/Cajuru Goiás e vejam os comentários. Tem mais de 120 mil comentários, presidente. Lamentavelmente, 90% deles, presidente, estão decepcionados. Esperavam, esses que eu respeito, até porque nas minhas redes sociais não tem como entrar robô, pois tem um aplicativo que pede o título de eleitor e a zona eleitoral de cada seguidor que é cadastrado, portanto ele é bem filtrado, o meu seguidor. A decepção é grande. Por quê? Eu tenho que dizer aqui. Neste momento, não quero citar nome por respeito, eu nunca vou ser desrespeitoso com ninguém aqui. Nesse momento eu vejo aqui um saiu. Eu vejo 2 senadores, presidente Davi Alcolumbre, que foram digníssimos, não vou dizer se é homem ou mulher, senadores, e que falaram a mim que responderiam ao repórter do jornal O Globo, que me telefonou, que realmente ontem eles foram procurados por este Senado para que eles retirassem a assinatura. Eram 29 assinaturas. Se esses 3 tivessem aceitado, a CPI estaria morta, Brasil. O presidente não estaria fazendo o depoimento que ele fez hoje. Ela estaria morta hoje. 3 para 29, 26. São 27 assinaturas exigidas. Então, se esses 3 senadores aceitassem o pedido que foi feito a eles para retirar aquilo que eles haviam assinado, e eles digníssimos, se o presidente quiser, eu dou o nome deles. Se o Brasil quiser, eu dou o nome deles, prazerosamente. 2 mulheres e 1 homem. 3 que recusaram, não aceitaram. Atenderam a quem lá esteve pedindo para retirar a assinatura, mas não concordaram. E por causa deles, veio aqui para hoje a decisão do presidente. Entendi quando Vossa Excelência colocou forma democrática. Claro, leva para a CCJ, da CCJ vem para o plenário. O Brasil precisa entender, porque neste momento a maioria está massacrando Vossa Excelência, e eu aqui lhe faço uma defesa para que a opinião pública entenda que, obedecendo os caminhos, o senhor passa para a CCJ e da CCJ virá aqui para o plenário. Agora, para concluir, senhoras e senhores, Vossas Excelências, Lazia Martins, Regufe, Soraya, Juíza Selma, Jaime, Girão, Werton Fagundes, Petecão, estimadíssimo Anastasia, presidente Davi, esqueci de alguém pela visão de 3%? Hein? Quem? Símbolo, Esperidião Amin, que aliás foi muito elogiado nas minhas redes sociais, assim como Lazia Martins e Alessandro Vieira. E eu pergunto a vocês, quem aqui acredita em Papai Noel? Você foi elogiadíssima, Soraya.
Até porque você não aceitou retirar a assinatura. Já falei, eu sou bocudo. A juíza Selma também não aceitou retirar a assinatura. Sou bocudo, falei. Quer que eu fale outro? Senador Telmário Mota. Também não aceitou, foi procurado. Então o problema é que a nação brasileira neste momento, para concluir, está achando o quê? Que é um jogo. E tomara Deus, presidente Davi Alcolumbre, que eu tanto gosto, porque sei que o senhor é um homem de Deus, um homem de família. Tomara que o senhor não permita isso. Porque a nação brasileira neste momento está dizendo que isso aqui é um jogo. Um jogo em que daqui vai para a CCJ, onde lá perderemos, em função das posições que vocês sabem, um partido, um outro lado desta casa, vão nos derrotar na CCJ. E a CPI lá perderá. Virá para o plenário. Última opinião. Decisão final. Final de Copa do Mundo, vai ser aqui. 81 senadores aqui. Vocês acham que nós vamos ganhar aqui? Vamos perder aqui. Teremos que, como disse Lazier a mim agora aqui, o gaúcho guerreiro, Cajuru, teremos que esbravejar aqui. Senadora Soraya vai ter que levantar, subir na mesa. Juiz da Selma vai passar mal. Cajuru com hipoglicemia vai ter um infarto. É evidente, nós vamos perder aqui. Nós somos 29. Ou temos mais do que 29 entre os 81? Alguém acredita em Papai Noel? Então esse é o triste retrato que é preciso ser dito de forma clara à pátria amada brasileira. Porque ela está pensando assim, presidente. Vejam aí os comentários, facebook.com/Cajuru Goiás. Não sou eu falando, são os brasileiros que estão falando. Que isso aqui está sendo feito um jogo. Um jogo, passa para lá, a gente perde, vem para cá, a gente perde, não haverá CPI. E por fim, última palavra, eu pergunto, o judiciário, eu achava que só não poderíamos neste mundo investigar Deus. Deus não, esse não tem como ser investigado. Mas não, com 58 anos de idade, eu tenho que falar, não é só Deus que não pode ser investigado, não. O judiciário também não pode. O judiciário é Deus. Ele não se acha Deus. Ele é Deus. Claro que é, senador Jaime. Ele é Deus. Ele é intocável, acima do bem e do mal, inatingível. E ele controlou tudo isso. Imagine a pressão que esse homem passou. Imagine as noites dele. Pressão de todo lado. O repórter da Veja me perguntou, Cajuru, quem pressionou? Eu falei, amigo, só tem um setor, um segmento que não pressionou o presidente Davi para impedir a CPI. Ou para levá-la para a CCJ e depois para o plenário e sofrermos uma derrota aqui humilhante. Só tem um, sabe qual? O Vaticano. Só o Papa Francisco que não pressionou o presidente Davi Columbre. O Papa Francisco não entrou nesse assunto, tenho certeza. O resto foi pressão de todo mundo que você imaginar. Porque todo mundo tem algo preso com esse Supremo Tribunal. Especialmente com a figura de Gilmar Mendes. Porque ele fez favor para todo mundo. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu fui pressionado na minha briga com esse Gilmar. Me ligou empresário milionário, me ligou dono de televisão. Cajuru, por favor, não faça isso. Eu falei, mas por quê? Porque, Cajuru, você fala que quem não tem gratidão não tem caráter. Cajuru, eu devo um favor ao Gilmar Mendes. Gente, que favores que esse Gilmar Mendes fez a tanta gente? Que poder tem esse homem do seu estado, juíza Selma Arruda? Então, presidente, esse é o... Permite uma parte, senador. Evidente, Lazier Martins, com o maior prazer, senador Gaúcho. Quero lembrar a Vossa Excelência que aqui o voto será aberto. Exatamente. E aí cada um que cuide do seu CPF e que cuide da sua imagem. Perfeito? Cada um que cuide, né? Ainda bem que o voto vai ser aberto. Mas que eu ficarei orgulhosamente feliz se for contrariado, ou seja, se eu estiver errado. Se eu estiver errado, presidente, eu vou dançar tango aqui nesse Senado. Ou seja, se no Senado, se neste plenário, a gente aprovar a CPI da toga, nós vamos dar uma demonstração ao país inteiro de independência, de coragem. Porque, gente, o que o judiciário tem a ver com a CPI da toga? Ela vai prejudicar o Brasil em quê? Ela vai prejudicar a reforma da Previdência em quê? Pelo amor de Deus, ninguém consegue entender isso. Tentem falar para os seus filhos, para as suas esposas. Quem é que vai concordar com vocês? O que tem a ver a CPI do Judiciário trabalhar e, paralelamente, a gente discutir a reforma da Previdência?
Ora, a gente acreditar nisso é nos chamar totalmente de palhaços, de idiotas, e nós não somos.